Boa noite. Ser exposto a situações constrangedoras e humilhantes no trabalho, sentir-se pressionado a sair do emprego, ser excluído de reuniões e proibido de dar sua opinião na empresa. Isso pode ser um indicativo de assédio moral. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, aproximadamente 1/3 da população economicamente ativa brasileira já sofreu com esta perseguição. Os principais alvos são mulheres, negros, homossexuais e deficientes físicos. A humilhação repetitiva pode comprometer as relações do trabalho na empresa e até ocasionar problemas de saúde física e mental. Como reconhecer, o que fazer e quem procurar? Assédio moral é o que vamos discutir hoje no Opinião Pernambuco. Para abordar o assunto, nós convidamos a auditora fiscal do trabalho Felícia Mendonça, a professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, Caliane Rocha, e também a procuradora do trabalho, Melícia Carvalho. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e a sua opinião através do e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite. É um prazer recebê-las aqui. Igualmente. As pessoas não têm dúvida quando ouvem falar a expressão assédio sexual. No entanto, quando se fala em assédio moral, normalmente aparece alguma dúvida, ou seja, não é ainda tão do conhecimento popular quanto a outra expressão citada. E aí, para que a gente possa situar bem o nosso telespectador em torno do tema de hoje, eu gostaria de começar com Melícia. Melícia, qual o melhor conceito ou definição para o assédio moral? O assédio moral a gente chama de uma prática perversa, que visa deteriorar o ambiente de trabalho daquela pessoa. Normalmente tem o objetivo de causar-lhe um dano, seja ser transferido de um posto, perder aquele posto de trabalho, ser demitido por justa causa, mas o que caracteriza essa prática perversa, que se consubstancia em qualquer ato, palavras, gestos, comportamento, e o fim que é um fim ilícito, é sempre com o objetivo de provocar um dano àquela pessoa, àquele trabalhador. Aproveitando o início da sua fala, realmente o assédio moral, se vem tendo uma conscientização desse problema, que a gente chama dessa perversão, recentemente, por conta dos estudos psiquiátricos, de psicólogos, que vêm divulgando, mas o assédio moral é tão antigo quanto o trabalho. Talvez não tenha ainda essa importância, essa dinâmica da prevenção, da conscientização, porque ele ainda não foi tipificado como uma conduta criminal, ao contrário do assédio sexual, que é crime e está no Código Penal, no artigo 216-A. Mas lembrando que, embora não haja uma norma específica, a despeito de haver vários projetos de leis de âmbito nacional e de alguns estados no país, como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte, já terem leis que realmente tratam do assédio moral, especialmente no setor público, nós temos uma série de normas, no momento oportuno posso dizer, que tutelam a prevenção e a reparação também desse mal que é o assédio moral. Com certeza nós vamos abordar a questão da legislação, né, relacionada, que me parece ainda uma lacuna na Constituição brasileira. Mas aí, doutora Felícia, quando se fala em assédio moral, existem algumas caracterizações para se tipificar esse tipo de crime. E me parece que uma delas é a repetição, ou seja, um assédio eventual, por mais grave que seja, ele não é considerado um assédio moral de fato? Isso, veja. Primeiro, a gente tem a conduta como elemento característico, a conduta abusiva, a conduta exorbitante do poder gerencial, por isso ilícita, né? Em seguida, a gente observa o elemento habitualidade, repetição. De fato, uma agressão é uma violência, mas se ela não está repetida no tempo, ela não se caracteriza, os autores não vão chamá-la de assédio moral no trabalho, embora ela seja, de fato, uma violência no trabalho. E aí o objetivo de um assédio moral é quase sempre denigrir, degradar a estrutura mental daquele assediado, né? Humilhar, ofender, excluir, não é? Atacar a identidade da pessoa, atacar o que ela tem
de mais genuíno na sua consistência psicológica. Então, a tentativa do assediador é deixar aquela pessoa fragilizada, para que ela não possa reagir, isolá-la, deixá-la sem a solidariedade dos seus colegas, inclusive. Doutora Caliane, como a psicologia vê essa questão do assédio moral? O assédio moral ele tem sido muito estudado pela psicologia do trabalho, mais diretamente, né? E o assédio moral, ele, Melícia estava nos dizendo que ele sempre existiu no mundo do trabalho. Só que nós temos, nas últimas 3 décadas, sofrido muitas transformações no mundo do trabalho, em formas de gestão. E essas gestões, elas tendem a incentivar a competição entre as pessoas, né? Então, se antes a gente tinha uma solidariedade, um companheirismo e um grupo nos trabalhos, hoje a gente tem pessoas que são adversárias, né? Então, a gente até as palavras que se usa muito nas gestões, que é ser combativo, a gente está numa guerra, ser agressivo, ter espírito de competitividade, essas questões favorecem no terreno do ambiente de trabalho que as pessoas não sejam mais colegas, companheiras, sejam adversárias, né? Então, essa quebra dessa relação humana no trabalho, que era regida pela solidariedade, ela começa a deixar o terreno fértil para condutas que são maliciosas, né, para pessoas que poderem ser perseguidas no trabalho. E aí, isso é perverso, a gente pode considerar que seja também pouco producente, ou seja, o assédio moral numa expectativa, muitas vezes, por parte de um chefe, por parte de um gestor, de que esteja contribuindo para alavancar aquela sua empresa, ele não esteja fazendo exatamente o contrário? As empresas não compreendem dessa forma, né? Se entende que um trabalhador ele tem que ser muito proativo hoje em dia. Inclusive as metas, que é uma das coisas mais perniciosas que a gente tem em relação à gestão contemporânea, hoje se fala muito mais em transcendência de metas do que atingimento de metas, né? Então, você é pago para atingir as metas, você está fazendo o seu trabalho. Então, se você quer ser bem avaliado, você tem que transcender essas metas. Isso na compreensão de algumas gestões, de alguma forma de gestões, faz com que esse entendimento de que você estimular essa transcendência de meta faz com que aumente a produção, que na verdade está desgastando a força de trabalho e as pessoas estão ficando exauridas e por isso adoecendo tanto o mundo do trabalho. Doutora Melícia, isso significa que o assédio moral ele seria característico mais das empresas que têm um modelo de gestão mais conservadora, mais hierárquica? A gente faz essa divisão, nem vou entrar nos detalhes que alguns filósofos, inclusive a Hannah Arendt faz até um estudo com o campo, né, enfim, de concentração de Auschwitz, mas enfim, vem realmente de um modelo de gestão que é dominadora, que é burocrática, que é autoritária. E isso é uma questão importante se colocar, que alguns gestores, eles fecham os olhos para esse tipo de gestão organizacional, porque a gente divide. Existe realmente o assédio moral individual, aquele que um gestor ou um chefe, ou enfim, um administrador comete, que é parte da personalidade do estilo de gestão. Existe o organizacional, que é aquele que vem da forma de organização da empresa e do seu modo de trabalho. Então, alguns gestores, isso vai numa cadeia decrescente, diz, eu estou cumprindo metas. Então, o gerente imediato diz, eu estou cumprindo metas do gerente geral, que diz, eu estou cumprindo do superintendente, do diretor, e é um modelo perverso que vem de cima a baixo, e todos saem sofrendo esse assédio moral. Por que é muito danoso? Porque eles estão confundindo ser arrojado com ser abusivo, né? Instituir metas. A meta em si não é o mal. Todo tipo de organização, todo tipo de empresa, todo tipo de instituição, até mesmo as instituições filantrópicas, elas têm as suas metas, né? seus objetivos. Então, não é a meta em si que é o mal, é como essa meta ela é definida. Né? Uma meta saudável ela é definida com a participação do conjunto de trabalhadores, ela é discutida dentro do possível, do palpável, do razoável. Quando a meta ela é imposta unilateralmente, sempre buscando ultrapassar aquela meta anterior.
eu vou dar um exemplo, por exemplo, um determinado banco atingiu um lucro de não sei quantos bilhões, e aí o gestor seguinte diz, a gente tem que ultrapassar esse lucro, e vira um ciclo vicioso de superação à custa do trabalhador. Então, não é a meta que é o mal, é como essa meta ela é imposta e como essa meta é controlada. Porque as pessoas confundem, não, o administrador tem que ser arrojado, ele tem que estimular, ele tem que despertar aquele trabalhador e suas potencialidades, mas não à custa da vida desse trabalhador, da saúde desse trabalhador, que se sente totalmente absorvido pelo trabalho, sai do convívio familiar, do convívio social, e dentro vira uma guerra interna, que é justamente quando se quebra o pacto de solidariedade que deveria haver entre eles, e isso favorece a atuação do assediador, que é o dominante, que é aquele que deseja exercer um domínio. Muitas vezes, como eu disse, inconsciente, quando vem dessa estrutura organizacional que todo mundo está, digamos ali, sendo vítima, os menores dos maiores. Mas acaba que você deixa de pensar e vira autômato, e as relações também perdem a sua qualidade no ambiente de trabalho. Doutora Felícia, esse assédio ele se dá por várias razões. Vamos imaginar aqui algumas dessas prováveis razões. A meta pode ser uma delas, mas uma razão pode estar por trás, né, daquilo não revelado explicitamente pelo gestor, seja no sentido de fazer com que o funcionário ele se sinta pressionado a pedir demissão, a deixar o emprego. Esse tipo de prática é comum? Sim, a gente recebe muitos trabalhadores no plantão de consulta trabalhista da Superintendência Regional do Trabalho, e a gente vê muita gente, muitas mulheres grávidas, né, que a partir do momento em que engravidam, começam a ter dificuldades no seu ambiente de trabalho, porque elas precisam se ausentar para os exames pré-natais ou outros exames, e elas estão garantidas pela lei para fazer isso, mas nem sempre o empregador ele compreende e aceita, não é, essa necessidade da mulher de se cuidar, de cuidar de sua saúde. Então, começa a haver pressões no trabalho e tem esse objetivo de exclusão. Não é? Também os trabalhadores adoecidos que retornam do auxílio-doença também são muito alvo de assédio moral no trabalho. A gente também tem recebido pessoas com deficiência que são contratadas nas cotas, né, através das cotas para pessoa com deficiência pelas empresas, que depois de iniciarem o seu trabalho na empresa começam a sofrer pressões porque foram colocadas em funções que não estavam adequadas à expectativa daquela empresa. Então, são muitos os casos, mas eu diria que os doentes, as mulheres grávidas e as pessoas com deficiências, pelo menos na minha experiência de atendimento ao público, são as que mais procuram o Ministério do Trabalho. E aí, Kaliane, isso traz uma reflexão. Até que ponto o assédio moral que é direcionado à mulher, por exemplo, está somente relacionado ao fato de ela ser mulher ou ela ter direito a uma licença, ou por trás disso não possa estar embutido, por exemplo, o preconceito, né, o tratamento diferenciado que algumas empresas têm em relação à mulher? Só um dado, a gente tem das estatísticas que a gente tem de assédio moral, 55% dessas pessoas que recebem assédio moral são mulheres, né, e boa parte delas gestantes. Né? Então, como Felícia falou, a gente tem, por exemplo, as pessoas que são reabilitadas, pessoas deficientes físicas, e as mulheres são pessoas que saem protegidas pela lei, mas elas continuam contratadas. Então, as pessoas começam quando elas voltam, no caso, os reabilitados, começam as piadinhas, né? Eu vou inventar que eu estou com uma dor, como foi tuas férias? Né? Então, porque ela saiu, né? Se entende que a gestante saiu, eu continuo trabalhando, já que nós estamos aqui trabalhando, cumprindo as mesmas funções e com os mesmos objetivos, ela sai, eu não tenho direito de sair, e quando ela volta, eu compreendo, né, que ela está tendo mais direitos do que eu.
né? Então, uma série de questões subjetivas, né? Questão de preconceito, né? As pessoas que entram pelas cotas, seja por questão de cor e raça, seja por questão de deficiência física, são pessoas em que os que já estão lá e que não foram contratados por cota compreendem que elas são inferiores. Então, elas foram colocadas lá enquanto eu consegui chegar aqui pela minha própria intenção, pelo que eu consegui batalhar na minha vida, né? Então, tem uma série de questões, inveja também, né? Às vezes tem uma pessoa que é mais jovem, tem uma pessoa que é mais bonita, isso a gente encontra, né? Pessoas, às vezes, mulheres que são muito bonitas também sofrem assédio moral. Então, Existem grupos, né? A gente nota que, na verdade, não existe assim uma vítima que seja taxativa, aquela vítima vai sofrer, mas existem grupos que têm mais vulnerabilidade. O idoso, as pessoas que estão numa faixa etária, digamos assim, mais elevada. Qualquer pessoa que tenha, de alguma forma, uma vulnerabilidade, obesos, as pessoas adoecidas, né? Sejam adoecidas aquelas decorrentes do trabalho, ou então que são contratadas na lei de cotas, as pessoas que têm alguma doença congênita. A questão da mulher, além dessas possíveis pausas legais, também os estudos demonstram que o aspecto, acho que a gente chama da vitimologia, elas são pessoas que reagem menos, que se insurgem menos contra o assédio moral. Então, os assediadores em campo, assim, encontram nas mulheres um campo ou então um tipo de pessoa que eles podem exercer uma pressão maior. Isso os estudos também demonstram. O que eu observo é que é todo aquele trabalhador que, de alguma forma, não é mais atrativo para a empresa. A empresa, ela só visa o custo, assim, que ela está tendo com aquele trabalhador, mas o benefício, a rentabilidade que ele está proporcionando, que deve ser sempre maior do que o custo que ela tem com ele. Então, como se fosse descartável. Como se fosse descartável, desumaniza a relação. Então, a partir daquele momento que aquele trabalhador não é mais atraente para ela, ela começa a criar uma série de alternativas para que ele sofra uma pressão tão grande ao ponto dele querer sair daquele trabalho, que ele peça demissão. E para quê? Para que ela pague também menos por ele, porque se ele sai demitido sem justa causa, ele vai receber uma série de verbas a mais. E não é interessante para ela. Então, ela cria esse ambiente hostil para descartá-lo, vir um objeto, uma mercadoria. Tem uma coisa importante nisso que você está falando, que é a noção de que a gente tem que ter muito cuidado com essa noção de agressor, né, da pessoa que é doente e que agride a outra, enquanto existe, né, um ambiente de trabalho ali que está sendo permissivo, que está sendo omisso, que está sendo negligente com esses atos de assédio moral no trabalho. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, às vezes, a gente culpabiliza uma pessoa e aí, tirando aquela pessoa, resolveu, enquanto a gente, necessariamente, não é assim que se resolve o problema. E o que diz a legislação sobre o assédio moral? Bom, é uma questão que a gente deve abordar no próximo bloco. Lembrando que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou pelo Twitter @opiniãopé. A gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje debatemos assédio moral. Participam do programa a auditora fiscal do trabalho Felícia Mendonça, a professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, Caliane Rocha, e a procuradora do trabalho, Melícia Carvalho. Bem, tem aqui já um comentário de Maria Aparecida. Na verdade, ela está parabenizando o programa e as convidadas, né, que estão debatendo hoje aqui, em particular, a Maria Aparecida de Peixinhos. E no bloco anterior a gente disse que traria para este a discussão sobre legislação. Ou seja, tem alguns projetos tramitando, né, no Congresso, no Congresso Nacional, mas a gente não tem ainda de fato algo concreto em relação ao assédio moral. Então, doutora Felícia, qual é hoje o quadro brasileiro no que concerne à legislação para o assédio moral? Isso. Já há alguma legislação para servidores públicos, municipais, estaduais e servidores federais, já existe alguma legislação. Legislações municipais também, pontuais em cidades, em estados? Isso. Agora, para o trabalhador seletista, a gente tem, basicamente, a Constituição Federal,
não é, a CLT, e nós não temos especificamente o tratamento do tema assédio moral no trabalho. Recentemente, eu tomei conhecimento que convenções coletivas vêm incluindo em cláusulas do contrato de trabalho coletivo essa legislação sobre o tratamento de assédio moral no trabalho, o que é realmente um avanço, né? Eu sei que o Sindicato dos Bancários, por ser uma categoria que já está há muito tempo nessa luta contra o assédio moral no trabalho, né? Porque é muito importante a participação de todos, dos sindicatos principalmente, e eles então vão criando normas para as categorias. É muito importante que os sindicatos participem dessa forma. Por exemplo, nós temos aqui uma informação de que o BNDES, né, o Banco Nacional do Desenvolvimento, ele nega empréstimo a empresas que tenham cometido algum tipo de assédio. Sim. Mas para negar é preciso se basear numa legislação, né, em algo legal. Né? De que maneira se processa uma relação desse tipo, doutora Melícia? É importante destacar, e eu quero fazer isso realmente aqui, que as empresas, os empregadores, eles partem dessa informação que não há uma legislação específica sobre assédio moral para achar que não podem ser responsabilizados. Isso não é verdade. Não há, a exemplo do assédio sexual, uma tipificação, ou seja, uma previsão como crime, mas há uma legislação ampla e forte que tutela o assédio moral, que define reparações. Por exemplo, a Constituição Federal, quando lá no artigo 3º, que fala da dignidade da pessoa humana, do assédio, né, moral, ele é o quê? Ele vulnerabiliza uma relação de trabalho. Então, quando ela fala lá da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, quando ela vem lá no artigo 5º e diz que qualquer violação à dignidade, à intimidade do trabalhador é passível de indenização por dano material e moral. Quando está lá no artigo 170, que fala da ordem econômica, que diz que a empresa tem que respeitar o trabalhador, respeitar o trabalho, cumprir uma função social. Vamos para a CLT. Tem sim norma. Por exemplo, o artigo 282, quando fala da justa causa, ele pode motivar a dispensa de um trabalhador que está praticando o assédio moral, de um chefe, de um supervisor, de um diretor, porque ali ou vai estar num ato de improbidade ou digamos assim, num mau procedimento. O trabalhador que se sente vitimado do assédio moral, ele pode, com base no artigo 483 da CLT, pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Ou seja, sair, mas receber todas as suas verbas. Por quê? Porque ali tem uma série de condutas que podem albergar a prática do assédio moral. Você exigir atividades além das suas forças, ameaçar, constranger. Além disso, determinadas condutas que configuram o assédio moral podem ser crimes. Por exemplo, se o empregador ele calunia o empregado, diz que o empregado praticou um crime falsamente, isso é calúnia, está lá no Código Penal. Se ele, com a finalidade de expor, de humilhar aquele trabalhador, ele difama, ele diz um fato que é negativo para a honra daquele trabalhador, isso é difamação, também está lá no Código Penal. Ou se ele pratica uma conduta que ofende a dignidade, ofende o sentimento de autoestima, de respeitabilidade daquele trabalhador, é injúria, também está lá no Código Penal. Então, o assédio moral, ele pode ser tutelado nas 3 esferas, na trabalhista, na penal e na cível, e ser tutelado em todos os sentidos, tanto no sentido laboral, como o trabalhador ir à justiça, ingressar com ação de indenização por dano moral é material, e como ainda ofertar uma queixa-crime contra o assediador, porque tem esse amparo no Código Penal. Doutora Caliane, na empresa privada, muitas vezes o que está motivando um assédio é afastar um trabalhador, né? A empresa, entre aspas, se livrar daquele trabalhador. No serviço público tem estabilidade, no entanto, também acontece o assédio moral. Como a gente pode tipificar o assédio moral no âmbito do serviço público? Uma coisa que a gente assim, tem que não esquecer é que relações de trabalho lidam com relações de poder, né? Independente se é privado ou é pública. Então, nessas relações interpessoais que são regidas por relações de poder, a gente pode cair nesse abuso de poder que é o assédio moral, né? Então, o assédio moral, para ser caracterizado como assédio moral, a gente já falou aqui, mas só deixando mais claro, é a questão da temporalidade, né? Ou seja, em algum momento aquela pessoa se transformou no alvo de uma outra pessoa, de um grupo de pessoas,
né? A questão da intencionalidade, existe uma intenção nesses atos abusivos. Então, essa intenção pode ser, né, no caso da privada, uma demissão, pode ser a mudança do setor, pode ser sair da sala e ir para outra, sair da minha equipe, pode ser uma série de questões. Existe uma intencionalidade e a repetitividade no tempo, né? Então, essas questões que são abusos, né, são abusos de violência no trabalho e que têm essas características, a gente considera conceitualmente como assédio moral, né? Agora, tem uma coisa que eu gostaria de deixar aqui marcado com a gente, é que às vezes eu tenho percebido que se dá muita atenção à questão do assédio moral e esquece as outras violências. Então, um ato de violência no trabalho, ele é importante, ele é grave, né? Então, não tem as características do assédio moral, mas é um ato violento, né? Então, essa questão da intencionalidade no trabalho, ela pode acontecer em qualquer tipo de empresa, né? Então, eu tenho a intenção de te humilhar, eu tenho a intenção de te afastar, eu tenho a intenção de colocar você em situações constrangedoras. Então, essa não é só a questão de você pedir a demissão, mas é uma série de intencionalidades que acontece que vai, digamos, explicar porque acontece essa situação abusiva, né, no local de trabalho. Doutora Felícia, e aí as consequências são as piores possíveis, né? Desde problemas de saúde elementares a problemas graves e até suicídio. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre exatamente as consequências, né, que decorrem exatamente da prática do assédio moral. Já tem sido observado casos de suicídio, de morte súbita, não é? A gente tem verificado no Ministério do Trabalho muitas pessoas que chegam porque já adoeceram, estão sendo acompanhadas por psiquiatras, tomando medicação controlada. Inclusive, no próprio ambiente de trabalho, muitas vezes, os colegas se receitam uns aos outros, já eles mesmos indicam, você está com dor, não diz que você está com dor, porque se você disser, vai ser perseguido pelo seu superior hierárquico, então toma logo um analgésico, toma um anti-inflamatório e você vai mascarando aquele sintoma para tentar evitar que a empresa tome conhecimento de que você já está adoecendo, então você já está se tornando uma pessoa que não vai ser bem-vinda naquele ambiente de trabalho. Então, muitas vezes o superior hierárquico, se você tem uma hierarquia mais distanciada, vai dizer: olha, espera, vamos ver se você melhora, porque você vai galgar um posto mais alto se você não adoecer. Então, esse trabalhador procura o serviço de saúde, os SEST, os SEREST, serviços especializados em saúde do trabalhador e tem um acompanhamento ali desses casos. São muitas, né? O trabalhador ele desenvolve um quadro de estresse, de insônia, de depressão, né? Essa questão do suicídio, a UNB fez um estudo e constatou, com relação especificamente ao setor bancário, que a cada dia há uma tentativa de suicídio e a cada 20 dias um bancário se suicida. Esses são os casos extremos, mas no dia a dia se observa um quadro de depreciação grande, que vai desde a insônia, estresse, às vezes a pessoa começa a beber, parte para o alcoolismo, para o uso de drogas, não é? Taquicardia, pressão alta, a saúde fica completamente abalada do trabalhador. Tem aqui o Dagoberto Lemos, é diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, e ele relatou que foram registrados casos de morte relacionados a assédio em sua categoria, né? E disse ainda que em cada 10 afastamentos por razão de saúde, 8 vítimas foram de assédio moral. Quer dizer, um número bastante expressivo. Bastante elevado. Mas aí a gente já tocou algumas vezes, superficialmente, sobre a questão dos bancários. E os bancários, né, pelo que se conhece historicamente, são profissões onde o assédio moral ele se dá de uma forma muito contundente, até por conta de que o bancário ele trabalha mesmo precisando cumprir metas. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa condição desse profissional dentro desse cenário. Importante, né, que é essa questão com a saúde, porque já me perguntam, é bem comum a pergunta se assédio moral é doença, né? O assédio moral não é uma doença, mas ele gera doença.
Então, ele pode gerar, né, como você estava falando, abuso de substâncias para conseguir dar conta daquela demanda diária de trabalho. Então, álcool, cigarro, substâncias psicotrópicas, né, medicações psicoativas, né, começam a ser usadas abusivamente, e o assédio moral, como ele mexe diretamente com a sua estrutura de personalidade, com a sua estrutura de autoestima, ele lhe desestabiliza, e ele lhe desestabiliza emocionalmente, na sua personalidade, nas suas relações familiares, relações de trabalho. Então, essa série de sintomas que são psicossomáticos, na verdade, né, dores de cabeça, insônia, dificuldade na digestão, às vezes é uma diarreia, às vezes é prisão de ventre, pressão alta, né? Obesidade. Então, ou há uma abertura, digamos assim, das portas para algumas doenças mentais, né? Então, o que é mais comum da gente ver é depressão, dependendo da profissão, burnout, que é outra síndrome nova que a gente tem. O que é mesmo burnout? Burnout tem sido chamada de síndrome do esgotamento profissional. E geralmente ela tem dado em profissões que lidam com o cuidado de outras pessoas. A gente tem depressão, a síndrome do pânico também, e a ideação suicida e também as tentativas de suicídio. Né? Então, essa é uma situação que cresce muito, né? Como você disse, cresce muito nos ambientes de trabalho, e ela é uma porta de entrada para uma série de sintomas, para uma série de queixas, né, que causa, inclusive, o presenteísmo. Né? Antes a gente tinha o absenteísmo e hoje a gente tem o presenteísmo. As pessoas estão doentes, elas estão adoecidas, elas se medicam para estar lá presentes no trabalho, mas elas não estão conseguindo produzir. Doutora Felícia, vamos então trazer mais um pouco a questão do bancário, né, como uma categoria realmente que é muito vítima, né, do assédio. Poderia falar mais um pouco sobre isso? Tem um estudo muito interessante que fala de assédio organizacional. Então, como a doutora Melissa já vinha falando um pouco, as metas, né, às vezes metas inalcançáveis que são colocadas para o bancário. E realmente é uma categoria que a gente percebe que está sendo uma das mais vitimadas de assédio moral no trabalho. Então vamos aproveitar para falar sobre o ato público de reflexão sobre o assédio moral do setor bancário. E aí eu gostaria que a doutora Melícia falasse um pouco sobre isso. É realmente assim uma demonstração do tanto quanto essa categoria vem sendo vítima. Porque as pesquisas indicaram que o setor bancário é onde a questão do assédio moral está muito forte, onde temos o maior número de denúncias. Por isso o Ministério Público criou uma semana de conscientização sobre o assédio moral com foco no setor bancário. Essa aqui em Pernambuco acontecerá no próximo dia 13, na quarta-feira, das 9 às 12 horas, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que é na Agamenon Magalhães, número 2000, e terá participação de desembargadores, do Ministério Público, dos auditores fiscais, de psicólogos, e foram convidados, evidentemente, porque é um público-alvo importante, os bancários, os representantes dos bancos, os sindicatos, advogados, e a população em geral está toda convidada a participar. É um ato aberto, é um ato democrático, onde se vai discutir o problema, buscar alternativas, enfim, dar o primeiro passo, que é o passo da conscientização para combate desse mal. Doutora, a gente sabe que o bancário que precisa bater meta não é apenas o da iniciativa privada, né? O bancário que está ligado aos bancos públicos oficiais também é cobrado isso. Exatamente. E aí, eu pelo menos eu conheço bancários que vivem numa neura terrível. Né, gerentes, né, que vivem em pânico por conta exatamente de ter que bater metas. No outro momento também a gente tocou nesse ponto do assédio dentro do serviço público. Sim. É tão grave no serviço público quanto naqueles que são regidos pela CLT? O serviço público acontece o assédio moral. Às vezes a gente tem uma ideia de como o servidor público ele é concursado, ele tem uma estabilidade, isso não acontece. Porque a gente tem um assédio moral, o vertical, né, de cima para baixo, que a gente chama o descendente.
Nós temos também de baixo para cima, que é o ascendente que ocorre, e o horizontal, que é aquele praticado entre os próprios colegas. O ascendente seria exatamente como, doutora? Vou dar um exemplo simples. É o que mais ocorre no setor público. Por exemplo, no setor público, os cargos efetivos eles são ocupados pelas pessoas concursadas, mas nós temos um percentual de cargos em comissão, que são cargos de livre exoneração, de livre nomeação e exoneração. Em alguns casos, as pessoas que os ocupam, claro que têm uma habilitação, são pessoas qualificadas, foram escolhidas em razão da qualificação que possuem. Em outros casos, não, às vezes estão ali pelo conhecimento político, pelo apadrinhamento. Quando essa pessoa, então, chega ao setor, o corpo de funcionários não aceita aquela autoridade, porque é uma pessoa que não conhece a área, não conhece o trabalho, o corpo de funcionários se sente desprestigiado por ter uma liderança que não é capaz de liderar, e aí começa a boicotar aquela chefia, aquela supervisão, aquele diretor, ao ponto mesmo de expulsá-lo. Eu já vi um caso assim no setor público. Acontece também no sentido vertical, às vezes tribunais, não vou dar exemplo. Os órgãos colegiados, eles têm as vagas dos quintos advogados, Ministério Público, e em alguns estudos já se verificou que, numa determinada vaga, um dos candidatos era muito brilhante, e isso exercia um certo receio, tocava um pouco na vaidade do colégio, que não queria se sentir ofuscado por aquele candidato. E, incrivelmente, foi observado que ele não foi o escolhido. Então, a gente tem uma falsa ilusão que não ocorre no setor público. Agora, realmente, no setor privado, é muito mais perverso, porque não há essa estabilidade. As condições de permanecer no emprego são mais vulneráveis. Então, se observa, o banco, por exemplo, esse assédio moral organizacional, ele tem um mal. O assediador, ele às vezes não tem aquela consciência plena de que está praticando assédio moral. Ele diz apenas que está cumprindo ordens superiores e faz uma repetição maléfica da conduta que vem sofrendo. Então, é uma reação em cadeia. Um exemplo no setor de bancos mesmo é o chefe do setor está cumprindo a ordem do gerente da agência, o gerente da agência está cumprindo a ordem do superintendente regional, que está cumprindo do estadual, que está cumprindo do diretor. Então, é como se eles reproduzissem aquela, digamos, conduta negativa em relação aos demais. Não há um ato de liberdade de conduta predisposto, como há nos demais casos de assédio moral que a gente observa. Precisamos fazer mais um intervalo. Eu sei que vocês ficaram querendo complementar a fala da doutora Melícia. No próximo bloco vocês continuam. E agora a gente ainda abre para você mandar a sua opinião ou a sua pergunta para o e-mail opiniãotv@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou pelo Twitter @opiniãopr. E a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco e hoje discutimos assédio moral. No bloco anterior, falávamos sobre os tipos de assédio. E aí a psicóloga Kaliane disse que queria fazer uma complementação, então estou devolvendo a palavra para ela. Ela estava falando dos tipos, né? Então, das últimas pesquisas que andei vendo, 58% dos casos de assédio moral é descendente, né, do chefe para subordinado. 29% é chefe mais colegas contra um funcionário, né? 12% de colega para colega e 1% esse, né, que a gente encerrou o bloco anterior falando de ascendente. Então, mesmo que exista esse tipo, ele é muito pequeno, né? Então, a maioria dos casos fica entre os que são descendentes de chefe para subordinado e dos colegas também participando. Doutora Kaliane, no ambiente militar, sobretudo no ingresso, né, daqueles que são aprovados em concurso, a gente ouve histórias que são histórias assim cabeludas, né, de quase que uma tortura para que aquele iniciante ele passe a entender a lógica da corporação. Isso pode ser caracterizado como um tipo de assédio moral?
A gente tem isso como sendo até cultural, né, nas profissões militares. Então, é a demonstração da força, da garra, de que você consegue aquilo, né? Então, essas não deixa de ser abusivo. Então, a gente escuta histórias que são bem preocupantes desse treinamento que é militar. Mas como acontece muito dentro de uma realidade, né, que tem uma hierarquia muito forte, que tem patentes, isso às vezes fica não tão caracterizado, né? Agora, essa pergunta me lembrou de algumas... Mas pode haver dano? Com certeza, né? Então precisa ser revisto isso. Com certeza há dano, porque você está lidando com uma pessoa integral ali, né? Então, essas situações vexatórias, de humilhação, inclusive nas histórias que eu ouço militares, tem muito abuso físico também, não é só o abuso moral, né? Nas empresas a gente tem visto mais questão de abuso moral, né? Que lida com a dignidade das pessoas, embora haja queixas e denúncias de abuso físico também. Mas é um empurrão, é um ritual degradante que às vezes tem na empresa, em que as pessoas têm que fazer flexão enquanto é xingado, passar por um corredor que vai ser empurrado, sendo xingado. Essas situações, né, que são comuns numa situação militar, mas que em alguns rituais de degradação acaba acontecendo. A Tatiana Albuquerque, de Boa Viagem, quanto tempo depois de exoneração de um cargo público podemos denunciar o agressor? Ela faz outra pergunta. No ambiente menor, como o escolar, como podemos evitar o assédio moral ao ponto dos funcionários pedirem demissão? Doutora Felícia. Veja, os trabalhadores têm 2 anos após serem desligados para entrarem com qualquer ação na Justiça do Trabalho contra seu empregador. Mas no serviço público... Não, no âmbito privado, até 2 anos após o término da relação, ele pode ingressar, mas a denúncia pode ser feita a qualquer tempo, porque ainda que eventualmente tenha ultrapassado o prazo legal para verificar aquele caso, e aquilo pode estar ainda acontecendo com outras pessoas. Então vai motivar uma investigação, uma apuração. E como a pessoa pode constituir provas? Já que a lei é tão frágil, né, de que maneira pode ser provado que houve o assédio moral? De muitas formas. Normalmente, o assédio moral mais grave que a gente chama é aquele sutil, é aquele velado, não é? É aquele que o agressor sabe que está cometendo assédio moral, ele tem intencionalidade e ele se precavê. De alguma forma, ele toma determinadas precauções, deixa de mandar uma correspondência, deixa de humilhar na frente dos demais colegas, mas uma conduta de assédio moral, ela em regra, ela é reiterada. Então, ela vai sempre deixar rastros. Quais são as provas? Inúmeras. No ambiente de trabalho, se aquele ato de humilhar, de expor, é praticado na frente dos demais colegas, esses colegas podem servir como testemunhas. Já sei, vem a pergunta, mas os colegas não querem testemunhar, porque o pacto que deveria ser de solidariedade vira pacto de tolerância e silêncio. Eles não querem testemunhar porque eles têm medo de serem a próxima vítima. Mas aí tem que se fazer aquele alerta, aquela conscientização. Não, você pode ser a vítima de amanhã. Então, vamos hoje nos rebelar contra essa prática. Então, o colega de trabalho pode ser testemunha. Se é um ambiente que tem circuito interno de câmeras, anota dia, hora, mês, ano que sofreu aquela agressão, judicialmente leva aquela prova. Se o agressor manda mensagens do celular, manda e-mails, manda memorandos, manda CIs, guarda essas mensagens. Então, se o agressor tem a conduta de só, digamos, humilhar ou de dizer ou de expor, quando não está na frente de testemunhas, evita falar com ele sozinho. Sempre que ele chamar, chama um colega. Ou então vai para um espaço que possa ter esse tipo de, digamos assim, de comprovação posterior. Isso. Uma outra coisa que é possível fazer é ir documentando isso junto à Superintendência Regional do Trabalho. Nós temos um plantão que recebe e que a cada caso denunciado a gente anota aquilo. Muitas vezes a gente entra para fazer mediações
onde o foco não é apenas os casos individuais, mas a degradação ao ambiente de trabalho que cada caso causa a todos os outros colegas que precisam ser protegidos. Qual seria o contato? De que maneira a pessoa deve chegar lá ou procurar através nós temos um plantão de consulta trabalhista de 8 às 12 diariamente no Ministério do Trabalho. Tem o site do Ministério do Trabalho, onde é possível também fazer denúncias. Tem um comentário aqui, sofri assédio moral, é anônimo esse comentário, tanto por parte dos coordenadores quanto do diretor, quando trabalhei como professora em uma escola particular. Sei que ainda há funcionários, inclusive, que passam por essa situação. Me senti diminuída e saí traumatizada. O grande problema é que nos sentimos constrangidas e principalmente receosas em denunciar esses casos, pois encontramos dificuldade para encontrar outro emprego. É isso mesmo? É preciso enfrentar o medo, né, que muitas vezes as pessoas sentem, mas a única forma de enfrentar o assédio moral é denunciar, procurar o apoio do sindicato, procurar o apoio dos órgãos, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, os serviços de saúde, de atenção ao trabalhador. É a forma que a gente tem de ir enfrentando o problema. E dentro da própria empresa, algumas empresas elas dispõem de canais para o trabalhador. Ela tem uma ouvidoria interna, um setor de RH, o próprio setor médico. Então o trabalhador denuncia. Agora, é importante uma postura anterior. Eu costumo dizer que não é que a vítima tem um papel importante, mas a vítima ela pode de alguma forma digamos, barrar o assédio moral, porque o agressor, ele vai dando um passo à medida que ele sente que a vítima está sucumbindo à ação dele. Então, se a partir do momento que a vítima identifica que aquela conduta é um assédio moral, ela se impor de alguma forma, não digo com agressividade, mas dizer, olha, isso que você está fazendo, você está me humilhando, você está me expondo, isso é assédio moral. Porque às vezes o agressor, sabendo que a vítima está percebendo a ação, ali já serve como um recuo. Se não vai dentro dos canais da empresa, vai ao RH, vai ao setor médico, vai ao sindicato da categoria. E, sobretudo, não guarda o problema para si, isso é que traz muito dano. Fala com os colegas, chega em casa, conversa com a família, porque isso vai restaurando essa força, essa autoestima, essa vontade de esbarrar aquela conduta. No ambiente de trabalho da empresa, normalmente as pessoas têm colegas, e esses colegas, como vocês colocaram, podem constituir provas. Sim. Já no ambiente doméstico, é um ambiente mais solitário, né? E aí, claro, fazendo recorte para o empregado doméstico da casa, não o motorista e tal, né? Enfim, mas o normal é que essa relação do empregado doméstico caseiro é uma relação meio solitária. Como esse profissional ele pode fazer para superar um assédio moral? E até que ponto esse tipo de assédio também é frequente, Kaliane? A gente eu falei que 55% das pessoas assediadas eram mulheres, e isso não está considerando as trabalhadoras domésticas que estão nessa solidão. Né? Porque, embora a gente fale de solidão no assédio moral, mesmo você estando no coletivo de trabalho, a trabalhadora ela tem uma série de questões, né, que são prejudiciais, como, por exemplo, a nossa tendência cultural, né, que vem da coisa do escravismo, que vem da questão do colonialismo, em que muitas vezes as trabalhadoras domésticas são consideradas mesmo como uma escrava, né? Então, mas a gente está num momento bom de regulamentação dessa profissão, nós temos sindicatos fortes já dessa categoria profissional, e é importantíssimo que se consiga tanto as pessoas que contratam, né, entender e perceber isso que eu estou fazendo é assédio moral, ou é um abuso, ou é um ato de violência, né, mesmo que não seja assédio moral, as pessoas se conscientizarem, e as pessoas que são vítimas dele dentro de domicílios familiares também procurar reagir no início. Isso é muito importante, importantíssimo, porque a primeira pergunta que as pessoas fazem quando elas começam a cronificar essa relação é: por que comigo? O que foi que eu fiz? Né? E aí, como não encontra pares para dividir essa dor, né, esse sofrimento, essa angústia, ela começa a se resignar. E aí é quando o agressor ele começa a ter mais força. Né? A Helena Rodrigues disse que é essa servidora e está com depressão há 5 anos por ser compelida a realizar funções distintas do seu cargo. Bom, é referente àquela
aquele nosso comentário. Uma servidora pública foi obrigada a fazer funções que não era compatível com seu cargo, que no caso era advogada concursada. Isso seria assédio moral? Como deve se proceder? É Helena Rodrigues, da Boa Vista. Sim, existem várias condutas que realizam o assédio moral. Por exemplo, justamente o trabalhador ser compelido a fazer funções diferentes daquelas para as quais foi contratada. Normalmente são funções tidas como menores. Claro que toda função é importante, mas, por exemplo, obrigar a advogada, que foi contratada como advogada, a servir cafezinho, tirar xerox, limpar os banheiros. Então, exigir funções diferentes daquelas para as quais foi contratada, funções ou metas muito além da força e da capacidade daquele trabalhador, monitorar tempo de trabalhador ir a banheiro, quantidade de idas ao banheiro. Não é? Tem um crime de assédio e de desvio de função. Desvio de função é uma das formas da realização de assédio, uma série de condutas, não se dirigir ao trabalhador, isolar o trabalhador do ambiente de trabalho, colocá-lo numa função, mas não lhe dar nenhuma atividade, tudo que de alguma forma esvazie o sentimento de dignidade do trabalhador. Naide de Candeias, sou professora temporária contratada pela Prefeitura do Recife e não recebo nenhuma gratificação, como a do mês do professor, bônus cultural, feira de livros, entre outras, como qualquer outro funcionário. Isso poderia ser classificado como assédio moral, doutora Felícia? Veja, eu estou entendendo que ela, então, tem um contrato... e não recebe os mesmos direitos, não tem os mesmos direitos que o trabalhador da ativa. Esses casos a gente tem que realmente analisar com cuidado caso a caso. Ela pode procurar o Ministério do Trabalho, a gente vai, então, ver quais são os direitos que estão sendo sonegados para ela e verificar o que é que está acontecendo naquele ambiente. Um comentário, meu cunhado trabalhava em um banco no qual sua supervisora se insinuava bastante. Por isso, precisou pedir demissão e, por consequência, ficou deprimido. Isso pode ser configurado como assédio moral? É assédio sexual. Isso é assédio sexual e assédio moral. Lembrando que o assédio sexual ele pode se converter no assédio moral. O assédio sexual digamos, lógico, o sedutor ele quer um favorecimento sexual daquele trabalhador. Não precisa conseguir, a simples tentativa caracteriza. Se o assediador não consegue, ele não consegue, às vezes, ele passa a persegui-lo, a criar problemas com aquele trabalhador, então também é assédio moral. O assédio sexual e, posteriormente, também se realiza o assédio moral. Judite, ela pergunta, sou merendeira em uma escola pública. Com a chegada de um novo gestor, perdi até a vontade de trabalhar, pois agora as geladeiras, os armários são trancados com cadeados. Não tenho liberdade sequer de tomar um copo de água gelado. Essa atitude seria também classificada como assédio moral? Está tendo um exagero, porque a gente não pode dizer que qualquer conduta é assédio moral. Tem que ter o elemento intencional, a vontade de prejudicar o outro, de humilhar, de expor, de denegrir. Repetidas vezes, embora a gente tenha casos de uma única conduta de assédio moral. Por exemplo, aquele trabalhador que ele é dispensado e a empresa simplesmente tranca o setor dele, joga as coisas dele do lado de fora da empresa. O trabalhador que ele é dispensado e a empresa se recusa a pagar os direitos, diz, não, vou entrar com ação na justiça, porque aí vai durar muitos anos, ele nunca mais vai ver a cor desse dinheiro. A gente também tem situações individualizadas. Agora, nem toda conduta é assédio moral. A gente precisa ter isso em mente. O assédio moral é aquela conduta realmente reiterada, cujo objetivo é trazer um dano ao trabalhador. De repente, o que está havendo aí desse administrador é um excesso de zelo que não está autorizado e que pode ser consertado de outras formas. E a palavra bullying, ela dialoga com assédio moral? Bullying é assédio moral. Na verdade, o assédio moral, em inglês é bullying, em francês é harcèlement, enfim, ele tem vários nomes. Agora tem uma diferença rapidinho, do bullying. Que o nosso tempo agora está concluindo. Existe outro termo chamado mobbing, porque assédio moral bullying, ele é mais explícito. E o mobbing, né, os teóricos que trabalham com isso defendem mais a utilização do mobbing, que é mais abrangente e tem algumas questões mais sutis. Bom, queremos agradecer a presença de todos vocês. Agradecemos também a sua participação, seja enviando perguntas ou nos acompanhando em sua residência. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Boa noite e até o próximo.